Notícias TVI 24. Pensar Portugal é um espaço que abrimos à sociedade em geral, é uma forma de alargar a reflexão sobre o futuro do Estado e do Estado Social. E hoje ouvimos um homem do direito, professor da Universidade Clássica, o professor Eduardo Paz Ferreira, que se mostra ciente de que Portugal perdeu a autonomia de decisão política para mudar o país. Professor, sei que acredita que só do confronto de ideias e do debate podem nascer soluções que ajudem a sociedade a evoluir. Tendo em conta o que está a acontecer com o debate sobre o Estado Social, acha que é isso que está a acontecer? Bem, antes de mais, permita-me que eu felicite a si pessoalmente e à Estação. Acho que é uma iniciativa extremamente louvável essa, de um debate que não é um debate encomendado, é um debate estimulado por vós mesmos, o que é qualquer coisa de muito positivo. Eu não sei se está a haver realmente um debate sobre a questão fundamental dos contornos e das possibilidades do Estado Social, ou se está só a haver, digamos, qualquer coisa que sirva puramente para justificar o corte de despesa. Ou seja, é uma operação financeira ou é um debate social? Essa é a grande questão. Se, digamos, essa não é a justificação cosmética para uma pura operação financeira. Embora, repare, no outro dia eu lia um professor inglês que dizia que há mais de 35 anos tinha sido convidado pela primeira vez para uma conferência sobre a crise do Estado Social e que desde essa altura era raro o mês que não era convidado. E, portanto, digamos, o debate sobre o Estado Social, que hoje é apresentado em profunda ligação com a crise económica, começou mais cedo e começou também muito por razões ideológicas. É certo que há 35 anos já havia questões demográficas, designadamente, que levantavam alguns problemas. Mas a seu ver, tirando o lado histórico, a seu ver, quais são as grandes questões que deviam estar a ser debatidas e não estão? Do meu ponto de vista, se pensarmos naquilo que normalmente se convenciona designar por Estado Social, e enfim eu tenho a ideia, contrariamente ao que se pensa, o Estado Social português não é sequer um Estado especialmente generoso, e não é um Estado que se concentre muito naquilo que me parece ser o fundamental do Estado Social, que é a proteção contra a pobreza e a exclusão social. E, portanto, eu daria toda a prioridade na revisão, se quiser, do Estado Social ao combate à pobreza e à exclusão social. Porque eu creio que nós temos um país que está cada vez mais estilhaçado, cada vez mais partido e dividido, e em que cada vez mais há vastas zonas da população que têm dificuldade em reconhecer-se nesta comunidade. Você, aliás, em tempos disse que estamos num país à deriva. Acha que é isso que está a acontecer? Acho que sim, enfim, resta-nos ter a esperança que muitas vezes os náufragos que andam à deriva acabam por conseguir caminhos bons. Até houve recentemente aquele filme que teve grande sucesso, não é que eu tenha grande estima por ele, mas A Viagem de Pi ou coisa assim, que me mostra que mesmo nas piores condições alguns náufragos conseguem salvar-se. Mas se não tivermos uma ideia de milagre que nos está subjacente ao filme, ou se não estivermos numa produção de Hollywood, temos que tomar medidas concretas para evitar que o barco continue à deriva. E, digamos, o que são estas medidas é a questão que obviamente me iria colocar e, portanto, eu antecipo, digamos, desculpa. Acho que há uma primeira necessária, que é o reconhecimento que aquilo que tem estado a ser feito não nos conduz a lado nenhum. Isso é evidente. As últimas previsões, os últimos dados do Banco de Portugal revelados esta semana só vêm a confirmar a estagnação da economia, ou melhor, a recessão. E se pensarmos que todas as previsões têm sistematicamente sido ultrapassadas no mau sentido, têm corrido mal, provavelmente as coisas ainda são piores. Mas se tem essa noção clara de que este caminho não leva a lado nenhum, porquê é que acha que essa mesma noção não passa para os governantes? Aqui há duas coisas. Eu era tentado a citar o George Orwell, uma frase muito célebre, que é aquilo que é mais difícil vermos é o que está na frente do nosso nariz. Mas, dito isto, é evidente que temos uma componente que é que nada se decide hoje a nível nacional. É evidente que um esforço isolado de Portugal, no contexto em que estamos, integrados na União Económica e Monetária e com um grupo de decisores ou indecisores europeus, qualquer ação isolada de Portugal não teria grande resultado. Agora, não percebo que tenhamos uma posição tão passiva
que não procuremos celebrar as alianças com os países que têm problemas de alguma forma semelhantes aos nossos. E repare que no conjunto dos 17 já temos um número bastante razoável de países assistidos oficialmente ou não assistidos com a forma de resgate, mas também auxiliados como a Espanha, e nada nos diz que ficamos por aqui. Portanto, há um conjunto de países com quem era possível formar alguma frente e a resistir àquilo que parecem ser as orientações mais cegas, eu diria, da União Europeia. Mas, professor, acha que para este debate sobre esta reforma profunda que é ou não necessário fazer, isso os políticos o dirão, mas acha que sem um consenso é possível fazê-la e sendo que acredita num consenso entre todas as forças políticas para isto? Repare, eu não sei se é muito fácil o consenso entre as forças políticas e até penso que é da natureza da democracia que haja algum confronto de ideias e que acabe por emergir uma solução maioritária, mas que não é necessariamente uma solução unanimista. O que eu creio que é muito positivo em matéria de consenso é aquilo que está a acontecer na sociedade civil, se quiser, em que nós vemos que, de uma forma cada vez mais transversal, o mesmo tipo de posições começa a ser assumido por pessoas de áreas muito variadas. Sei lá, por exemplo, o Dr. Silva Peneda, a semana passada, ou há 2 semanas, não tenho certeza, disse uma coisa muito interessante, que é: não pode ser um tabu a questão de uma eventual saída do euro. Ora bem, há 2 anos dizer isto era completamente impossível a qualquer economista que não quisesse imediatamente ser considerado um diabólico esquerdista. Hoje em dia, o Presidente do Conselho Económico e Social que diz isso. Não diz vamos sair do euro, mas diz vamos encarar esta hipótese. Mas, muitas vezes o poder político, de uma forma geral, apresenta o cenário atual como não havendo outra hipótese não fazer o que está a ser feito. Concorda com essa visão redutora? Como diz, é uma visão redutora com todos os defeitos que têm as visões redutoras. Um pouco aquilo que dizia, não penso que a nível nacional isoladamente se possa fazer qualquer coisa. Agora, é preciso coragem para afirmar uma posição perante o exterior. Porque, repara, o que vai acontecer, e o Chipre, que claro está, tem características muito especiais, mas é um exemplo disto. O Chipre muito provavelmente acabará por sair do euro, vai ser empurrado também para fora do euro. Também se dizia isso da Grécia, ainda não aconteceu. Mas com o Chipre com uma diferença, é que embora não se saiba ainda o contorno exato, vai haver, por exemplo, controle cambial, impossibilidade de saída de euros do Chipre, o que é contradição total numa moeda única. E a Europa não está ela própria em contradição com os valores que a uniram no início? Isso penso que sim, acho que claramente partimos numa ideia de uma Europa solidária em que se procurava atenuar as diferenças entre as diferentes regiões, entre os diversos Estados, para uma Europa que optou por uma divisão profunda, norte-sul, católicos, protestantes, divisão que depois se multiplica no interior dos próprios Estados, se quiser. Por exemplo, em Portugal isso é claro, entre novos e velhos, funcionários públicos e trabalhadores do setor privado, claro. Interior, litoral, podíamos prolongar tudo. E, portanto, esta divisão a que a Europa se está a entregar é a pior coisa do ponto de vista do destino da Europa. Nós estamos habituados à ideia que somos um continente glorioso. Isso já não é tanto assim. Isso já não é tanto assim. Começa a não ser mesmo nada assim.